Bom dia, bom dia. Era para estar ao vivo no meu canal às 7h30. Hoje, no meu aniversário, eu decidi que eu começaria a produzir conteúdos aqui no meu canal do YouTube. Mas como eu não tenho 50 inscritos ainda, eu não consegui fazer uma transmissão ao vivo. Então eu estou gravando, está sendo gravada. Até caiu aqui o meu microfone, continuamos. Mas eu não vou fazer cortes, não vai ter edição. Porque eu quero que seja eu, assim, do meu jeito, aqui acordando. Quero que isso se torne frequente e toda segunda-feira eu vir aqui conversar com vocês no meu canal. E eu escolhi o dia do meu aniversário para dar esse start. E sobre o que eu quero conversar com vocês no dia do meu aniversário? Sobre burnout, sobre esgotamento. Por quê? Por que esse tema no dia do teu aniversário, Ruth? Porque foi isso que eu vivi no meu último ano. Então eu preciso compartilhar aqui com vocês. Eu preciso que vocês, mulheres, se olhem, que vocês olhem para vocês com mais carinho, com mais atenção, tá? Porque não é só fazer 42 anos, né? Hoje, completando 42 anos, não é só completar 42 anos. É mais do que nunca olhar para o meu passado e acolher ele, sabe? Acolher, aceitar, ser grata por ele, né? Me valorizar mais do que nunca. Mas voltando ao tema, então, tá? Por que burnout, né? Esgotamento. Porque como que a gente vai chegar lá? Como que a gente vai realizar os nossos sonhos se nós morrermos no caminho? Né? O autocuidado, ele vem do autoconhecimento. E a gente precisa, de certa forma, identificar em nós quando o esgotamento está, de certa forma, dando sinais. A gente precisa ter esse autoconhecimento para identificarmos isso e não deixar que vire uma depressão. Eu posso dizer para vocês que nesse último ano eu bati na porta da depressão mais uma vez, assim como lá em 2012, que eu tive depressão. Olha quem está querendo aparecer. Vocês já conhecem, né? Ela está querendo aparecer, estava aqui mexendo no meu colo. Eu bati na porta da depressão, por quê? Porque eu vinha de um esgotamento, de uma cobrança, de uma autocobrança, não me valorizando, não me reconhecendo. Assim, era um nível de cobrança e de exigência interna que eu não percebi o quanto eu estava desmoronando, me abandonando, me sabotando. Aí vem junto a procrastinação. Mas graças a Deus e a pessoas especiais que me conhecem bem, identificaram isso e eu consegui dar essa volta antes de cair na depressão, né? Eu tive muito deprimida, tudo, mas hoje eu identifico que foi um cansaço, um esgotamento, um burnout, né? Que eu tive. Por quê? Porque não me permitia descansar. Porque não me permitia viver o bom da vida. Era como se eu tivesse que estar sempre produzindo, sempre lendo, sempre trabalhando, sempre me autodesenvolvendo. Para quê? Se eu nem estava praticando, nem estava entregando esse autoconhecimento aqui, eu nem estava, de certa forma, fazendo com que ele fosse benéfico na minha vida. Eu estava só ingerindo autoconhecimento. Tanto na parte de desenvolvimento, como também conhecimento na parte da minha empresa. Não adianta a gente buscar por conhecimento se a gente não aplica, se a gente não faz acontecer, se a gente não coloca em ação, não coloca em prática. Então, assim, o que acontecia? Eu dormia pouco, eu estava sempre... acordava muito cedo, dormia muito tarde... E deitava na cama, mas não conseguia dormir, pegava o telefone. Então, o telefone, de certa forma, em alguns momentos, ele é muito nosso vilão. E a gente já não tem mais 20 anos. A gente precisa identificar isso, que a gente não está naquele corpo de 20 anos. Que a gente precisa, de certa forma, atualizar a nossa identidade para a idade que a gente tem. A gente não consegue dormir 4, 5, 6 horas na noite e no outro dia acordar bem. A gente precisa de 7, 8 horas de sono para estar bem no outro dia, para poder produzir, para poder ter inspiração. Então, assim, essa minha fala aqui com vocês hoje é mais para isso, sabe? Para que você, mulher, se olhe, que você revise, tá? Que você revise quem você é hoje, né? Quem você é hoje, os papéis que você tem hoje, identifique isso diante de você. Quantos papéis você tem na sua vida nesse momento? E o quanto eles demandam de você, do teu dia, da tua rotina, do teu tempo, da tua saúde física, da tua saúde emocional, da tua saúde mental, sabe? Então, olhem para isso, tá? Porque mais ruim do que desmarcar uma agenda
É a gente estar doente e não cumprir ela. Porque a gente só vai poder cumprir a nossa agenda se a gente se incluir nela. Se a gente não se incluir na nossa agenda, um momento de qualidade, de descanso, de treino ali, não excessivo, treino também que o teu corpo comporte esse cansaço, né? A gente só vai poder cumprir os nossos afazeres, a gente só vai poder realizar os nossos sonhos, a gente só vai poder cuidar dos nossos filhos, ver eles se formar, ver eles sair para o mundo, se nós se incluir na nossa agenda, se nós se incluir na nossa vida, sabe? A questão do descanso é assim, eu vou até comparar o nosso corpo assim com um carro, né? Um carro 0 quilômetro, quanto ele consome de combustível? Já um carro com 10 anos, quanto ele consome de combustível? O 0 quilômetro ele vai estar ali, alinhadinho. É como nós com nossos 18, 20 anos, a gente tá cheio de energia, a gente tá cheio de gás. Mas depois dos 30, principalmente depois dos 40, já não é mais assim. A gente precisa olhar para nós com um jeito diferente. Já vem toda a questão da menopausa, tá? Então, assim, envelhecer não é um problema. Envelhecer é um privilégio. Eu hoje completo 42 anos e eu digo para vocês, eu sou assim, ó, eu encho a minha boca para falar que eu tenho 42 anos, porque para mim ter 42 anos, da forma física com que eu estou, com as realizações pessoais e profissionais que eu tenho, para mim isso é um privilégio, tá? Conseguir dormir bem, ter uma alimentação saudável, né? Fazer um exercício físico, isso é um privilégio. Conseguir ajustar a tua agenda para te conseguir cuidar, olhar para você, isso é privilégio. Envelhecer assim dessa forma é um privilégio, né? Porque assim, eu digo que ter 42 anos, eu sou muito feliz com isso. Tipo assim, meu Deus, já tem 42 anos. Nossa, que bom que eu tenho 42 anos. Porque o oposto de envelhecer é morrer. E para mim, envelhecer aos 42 anos, a maturidade que eu adquiri, através das minhas escolhas, da minha decisão, isso para mim é um privilégio. Então, assim, a gente precisa, mais uma vez voltando para a comparação do carro, a gente precisa observar ali o nosso painel quando ele acender alguma luz estranha, que não seja a luz de ligar, a gente prestar atenção nos sinais que o nosso corpo está mandando, que a nossa mente está mandando, o cansaço, o momento de descansar. Às vezes, a gente dormir 9 horas equivale muito mais do que 1 hora de treino, dependendo das condições do nosso corpo. Então, aos 42 anos, eu venho aqui para hoje para dizer isso para vocês, tá? Que a gente só vai chegar lá se a gente não se abandonar. Se nós nos incluirmos na nossa agenda, da rotina do dia, tá? É muito sobre isso. Eu vou fazer essa primeira postagem aqui no meu canal e depois eu quero continuar falando com vocês sobre isso, porque tem muito assunto para nós falar sobre isso. O quanto nós mulheres demoramos para identificar o cansaço em nós. Quanto a gente demora para aceitar o cansaço, para aceitar descansar, porque a gente sempre acha que a gente pode tudo, que a gente é super mulher, que a gente é as mulheres, mulher maravilha, né, do mundo, da vida. Então a gente sempre quer dando mais um jeito. Não, não, mas eu dou um jeito. Não, mas eu dou um jeito. Não, agora, não, eu preciso descansar. Não, mas eu quero acelerar, porque se eu acelerar, eu vou chegar lá mais rápido. E não é aí que a gente se engana. Porque se vocês verem, né, a vida começou, né, a história automobilística começou com os carros, com câmbio manual, né, acelerador, freio e embreagem. Aí depois evoluiu para o câmbio automático, mas o que continuou no carro? O que permaneceu? O que permaneceu? O acelerador e o freio. Porque para poder acelerar, a gente precisa frear. Porque se a gente acelerar sempre, a gente vai bater no murro, a gente vai se acidentar, a gente vai morrer no caminho, né? Não, então, para a gente conseguir fazer uma marcha e ter mais força, a gente precisa fazer o quê? Frear. A gente precisa frear para poder continuar. Então, acho que nesse momento, eu vim aqui para vocês no dia do meu aniversário, dos meus 42 anos, para trazer isso para vocês, mulheres. Mulheres, olhem para vocês, identifiquem o cansaço em vocês e descansem quando é necessário. Não é feio descansar, não é feio. Eu hoje aprendi isso, mas aprendi na dor, no sofrimento, né, nas cicatrizes, a descansar para poder produzir mais. Os últimos 2 meses para mim foram assim, tapa na cara com relação a isso.
Porque eu estava, assim, em preparação do ciclo da maratona, como quem está aqui que me conhece sabe que eu fiz uma maratona. Mas o cansaço físico da maratona não se comparava ao meu cansaço mental que eu estava. Não se comparava. Então, eu tirei 48 horas para zerar a minha vida. Para zerar e dormir e descansar e me desligar de tudo e dizer assim, eu não preciso estar lendo um livro, eu não preciso estar escutando um podcast, eu não preciso estar assistindo uma live. Soltar para o universo, soltar para Deus. Porque, gente, o descanso, ele é bíblico. O descanso, ele é bíblico. Deus trabalhou por tantos dias e nos 6 dias, né, criando o céu e a terra, e no 7º dia o que ele fez? Ele descansou. Jesus Cristo, depois de longos momentos de pregação, de ensinamento, o que ele fazia? Ele se recolhia sozinho para descansar. Então, por que nós não podemos tirar um tempo para descansar, mulheres? Porque nós não merecemos descansar, mulheres? Tá? Eu vou continuar esse assunto num outro vídeo, tá? Em um outro momento. E se Deus quiser me permitir que eu me organize com o meu tempo, eu quero vir mais vezes aqui. E ir postando vídeos assim, desse meu jeito, de pijama, de baby doll, no intervalo do almoço, mas conversando com vocês sobre isso. Sobre a vida, sobre a maturidade, sobre nós mulheres e os pesos que a gente carrega sem ter necessidade. Sem precisar provar nada para ninguém. A gente fica carregando peso para nós mesmas, querendo se provar para nós mesmas, e isso não precisa. A gente só precisa continuar. A gente só precisa seguir. Às vezes vai ser em linha reta, às vezes vamos ter que desviar, às vezes vamos ter que recuar, às vezes aceleramos, mas freamos. A estrada, né? A estrada tem ali a velocidade permitida. Vamos acelerar até que a nossa velocidade permita. Chega um momento que a gente vai precisar frear e parar para fazer um pit stop, não é verdade? Então, esse é o ensinamento que eu deixo para vocês desse meu último ciclo, dos meus 41 anos, que hoje completo 42. Tá? Que a gente só vai chegar lá se nós não morrer no caminho, se nós não se perder de nós no caminho. Cuidem de vocês. Cuidem, olhem para vocês com carinho. Não deixe o esgotamento virar depressão. Não deixe o esgotamento tirar você 100% do jogo. Se você precisar sentar um pouquinho no banco do reserva, senta. Mas não deixe que o esgotamento tire você do jogo. Um beijo no coração de vocês e nos vemos em breve.